Olá pessoal, tudo bem? Conforme havia prometido, hoje nós vamos conversar a respeito da aplicação dos princípios de direito administrativo. E eu vou iniciar falando a respeito da importância dos princípios. Os princípios também são normas jurídicas. Na verdade, nós temos dois tipos de norma jurídica, os princípios e as regras. Só que eles funcionam de uma maneira diferente. Eu gosto de utilizar uma metáfora que nos ajuda a entender um pouco como esses dois elementos se combinam para fazer com que o direito seja aplicado de uma forma coerente e harmônica. Pense no telhado. O telhado tem uma estrutura, são os caibros, as vigas, que sustentam e dão uma coerência naquela construção. Mas um telhado não funciona sem as telhas. É a mesma ideia. Os princípios são as vigas de sustentação que dão coerência e harmonia àquela construção que nós chamamos de ordenamento jurídico. Mas essas vigas não funcionam sozinhas. Elas precisam de algo que as complemente, que são justamente as regras. As regras são as telhas desse telhado dentro dessa metáfora que nós estamos construindo. Só para a gente entender como é que isso funciona, pensem, por exemplo, que o princípio da igualdade é um dos princípios mais importantes e mais conhecidos. Será que ele funcionaria se não houvesse certas regrinhas do tipo aquela que nós vemos quando entramos no ônibus, cedo lugar para gestantes e idosos? Se nós não tivéssemos essa regra, provavelmente nós ficaríamos discutindo no ônibus como aplicar o princípio da igualdade. Então as regras são muito importantes porque elas especificam os princípios, permitem que haja mais certeza e segurança quando nós estamos aplicando os princípios. Mas os princípios são inegavelmente importantes. Eles funcionam de várias formas. Eles nos ajudam a interpretar as regras, eles nos ajudam a complementar as regras e, eventualmente, eles também servem para afastar as regras que quebram a harmonia do ordenamento jurídico. Eu vou dar alguns exemplos para vocês perceberem como é que isso funciona. E saberem que hoje em dia é muito utilizado na jurisprudência dos nossos tribunais o recurso a esses princípios. Houve um tempo em que havia uma certa relutância em admitir que se aplicavam os princípios. Na verdade, os princípios sempre foram aplicados, mas de uma maneira muitas vezes disfarçada. Hoje se discutem os princípios. É lógico que quando você aplica um princípio para afastar uma regra, aquilo que se chama de derrotabilidade das regras, que é a primeira hipótese que eu vou examinar, você tem um ônus argumentativo, ou seja, você tem de fazer um esforço tendo em vista que as regras presumidamente valem. Isso existe quando se verifica que aquela regra, quando interpretada, ela vai afrontar a própria coerência e os valores mais importantes daquele ordenamento jurídico. Eu vou dar um exemplo de uma eficácia bloqueadora, que nós chamamos aí de eficácia bloqueadora do princípio quando se trata de regras. No presente momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo uma série de legislações de emergência. E numa delas, o governo veiculava uma regra que limitava os efeitos da chamada Lei de Acesso à Informação, a lei que dá transparência aos atos da administração pública. O Supremo Tribunal Federal, justamente utilizando os princípios constitucionais, entre eles o princípio da publicidade, afastou essa regra. Isso é um bom exemplo, desse uso, dessa eficácia bloqueadora dos princípios. Além disso, também os princípios podem ter uma eficácia integradora ou complementadora do ordenamento jurídico, quando ele não possui certas regras que seriam importantes para que os valores constitucionais se efetivem. E aí eu vou dar um exemplo muito famoso que é da súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13 foi criada pelo Supremo Tribunal Federal justamente porque o Legislativo se omitiu em produzir regras para vedar as práticas de nepotismo,
que obviamente confrontam com o princípio da impessoalidade e também com o princípio da moralidade. E além disso, os princípios também permitem com que haja uma interpretação das regras, ou seja, as regras, apesar das regras serem mais definidas, né, a regra a gente costuma dizer é um mandamento definitivo, quer dizer, o comportamento que ela prescreve já é possível de se conhecer com uma certa clareza, mas nem sempre, às vezes as regras são ambíguas. Quando existe ambiguidade nas regras, quando elas podem ser interpretadas em vários sentidos distintos, os princípios nos balizam qual a melhor interpretação da regra. Então, os tribunais vão utilizar técnicas como a interpretação conforme, justamente para fazer com que determinada regra que foi editada pelo legislativo ou por alguma autoridade com poder normativo, que essa regra seja interpretada de forma coerente com todo o sistema jurídico e, é claro, com seus princípios, os princípios que balizam, que estruturam esse sistema jurídico. Um exemplo de aplicação da interpretação conforme, utilizando, portanto, a eficácia interpretativa dos princípios, é a recente decisão, deste ano ainda, do Supremo Tribunal Federal, quando ele, no bojo da ADI 6341, ele decidiu que uma norma da Lei 13.979, a chamada Lei de Quarentena, ela deveria ser interpretada de maneira a preservar a autonomia dos entes federados, dos estados e dos municípios na determinação das medidas de quarentena dentro dos seus respectivos territórios. Então, o princípio aí da autonomia federativa, né, o próprio princípio federativo, ele balizou a interpretação dessa norma legal, de maneira a preservar o equilíbrio da federação. Isso é um exemplo, né, do uso dos princípios de maneira a interpretar as normas, garantindo assim que elas se harmonizem, porque o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, nós devemos presumir que ele seja harmonioso. Espero que essas explicações tenham ajudado vocês e todo esse raciocínio que eu fiz se aplica também aos princípios da administração pública. Muito obrigado e até a próxima aula.